Oi, 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 oi. oi. Pode começar? Olá, muito bom dia para você que está aí do outro lado, né? Quero desejar para você um feliz sábado. Seja muito bem-vindo em mais uma transmissão da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje, dia 17/8, sábado, nós iniciaremos aqui o nosso estudo dentro de instantes. Quero dar muito bom dia aqui para aqueles que já estão conosco, né? Temos aqui já a Vaneide, temos aqui também a Silvânia. Feliz sábado, Silvânia. Graça e paz para você também. Aparecida Batista, irmã Marta, Martinha, feliz sábado para você. Dá um abraço no Lulu aí, seu Luiz. Cleide Vieira, feliz sábado, irmã Cleide. Juliana, feliz sábado, Juliana. Que Deus te abençoe. Irmão Salomão, esses aqui são presença garantida, né? Irmão Salomão Góes e a irmã Vanessa, sejam muito bem-vindos. E eu novamente coloco para vocês, tem mais pessoas que estão vendo aí, estão escondidinhos, coloquem aí, né? Dê um bom dia, desejo um feliz sábado aí, para a gente saber que você está nos acompanhando nessa transmissão, tá? Se tiver dúvida, você pode colocar sua dúvida. Se você quiser comentar alguma coisa da lição, comenta aí, tá bom? Comente. Ó, Elza já apareceu ali. Elza, irmã Vilma. Feliz sábado, Vilma. Feliz sábado, irmã Maria Elza. Que bom ter vocês aqui conosco. Isso é muito bom. E hoje nós recebemos aqui o professor Anderson. Muito bom dia, feliz sábado, professor Anderson. Seja muito bem-vindo aqui na nossa transmissão. Bom dia, feliz sábado a todos. Todos sejam bem-vindos para mais um estudo da nossa lição. Bom, lições abertas. Pegue aí você a sua lição. Se você não tem lição, pegue a sua Bíblia. Nós iremos aqui estudar basicamente os capítulos aqui entre 8 e 10 do livro de Marcos, tá? Tá lá no Novo Testamento. Fica com a Bíblia aberta nesses capítulos aí que nós estaremos acompanhando e fazendo aqui alguns questionamentos. O professor Anderson, ele vai aqui abordar alguns temas da lição para nós, aqueles que são mais pertinentes, né? E nós estaremos aqui discutindo e conversando com vocês durante esses minutos que se seguem, não é verdade? Dayana entrou ali, feliz sábado, Dayana. Olha só, ela falou que está assistindo da Fazenda. Olha só que coisa boa, Dayana foi lá visitar o papai. Ó, um tchauzinho para vocês aí. Nos acompanhem. Vocês podem falar também quantas pessoas estão vendo com vocês, tá joia? Porque a gente vai contabilizando aqui e tem a noção exata de até onde a nossa transmissão está indo, até onde a gente está conseguindo alcançar. Tá joia? Vamos fazer uma breve oração para começar nosso estudo aqui então? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está aqui conosco em mais um sábado. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado com vida, com saúde, tem nos dado força para lutarmos as nossas batalhas e lutas diárias. E sabemos que temos cometido, quem sabe, Pai, erros e pecados contra o Senhor, mas que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê a certeza de que o seu perdão nos alcança mais uma vez em mais um dia. Esteja aqui conosco agora no estudo dessa lição, né? Que o Senhor abra nossa mente, nos faça entender e, além de tudo, nos dá força para praticar esses ensinamentos que aqui nós vamos aprender. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Então, amigos, chegamos na metade da lição. Professor Anderson, é rápido demais. Eu só abrir um parênteses aqui, Heitor Animations, eu acho que é um perfil aqui, né? Ah, tá ali, Milena e família. Que bom, ia mesmo comentar que se for quem eu tô pensando, deve ser a Milena Bicalho, né? E a sua família lá.
Então, que bom, que eu ia mesmo comentar que estava sentindo a falta de vocês aqui, que eu olhei ali no banco que geralmente eles sentam e não vi, falei, fiquei preocupado. Mas que bom que vocês estão nos acompanhando aí. Sejam muito bem-vindos, né? Eu não sei se tem mais, eu acho que são dois filhinhos que eles têm, né? É um rapazinho e uma mocinha. Eu não sei o nome da moça, mas provavelmente o rapaz deve ser o Heitor, mas o patriarca lá da família é o Vitão, né? O Vitor, né? E a Milena, xará da minha esposa. Então, sejam bem-vindos aí. Que bom ter vocês aqui conosco, tá joia? É, isso mesmo. A Milena também está comentando aqui. Vamos falando aí, vamos interagindo. Mas como eu estava dizendo para vocês, meus amigos, chegamos aqui então ao meio da lição, né? Ela não tem muito metade porque é número ímpar, mas chegamos aqui na lição 7. Só faltam mais 6 lições ali para encerrar o trimestre, né? Mas o fato é que o assunto também é meio que partido ao meio, e a lição deixou muito claro isso, né? Que Cristo, ele se a gente pegar a lição lá, a primeira lição, lá no início do trimestre, você vai perceber ali a apresentação do Cristo, o início do seu ministério, né? E aqui a gente já tem uma história já, né? Já tem algo que foi percorrido, já tem bastante coisa que já tenha acontecido ali. Exatamente, né? E aí, o que acontece com isso tudo? A gente percebe agora um comportamento, um Cristo se posicionando, Cristo falando para as pessoas de fato para que ele veio, porque parece que depois de todo esse tempo, todo esse convívio com os discípulos ali, parece que os discípulos não estavam entendendo muito bem, né, professor Anderson? O que estava havendo, quais eram as reais e verdadeiras intenções de Cristo. E aí ele traz aquilo que está escrito lá no capítulo 8 de Marcos, verso 34, traz assim, ó. Então, convocando a multidão, aqui já percebe que Cristo está ao redor de muitas pessoas e isso é algo comum no seu ministério, né? E juntamente os seus discípulos, estava um povo lá e os discípulos, Jesus convoca, ele fala, ó, vem aqui que eu quero falar com vocês, todo mundo aqui perto de mim. Falar que nem o pastor Luiz Gonçalves lá, né? Chega mais perto, né? E aí, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Cristo aqui faz um convite, ele convida as pessoas para segui-lo. Mas tem umas condições aí, né? Não é só Sim. seguir, né, Você Anderson? vê assim, Adalto, com relação a essa a forma que Jesus abordava e até curava, cada pessoa ele tratou de uma maneira diferente. Você acha que, por exemplo, Jesus haveria necessidade para curar uma pessoa de tocar na pessoa? Mas em algumas ocasiões houve o toque, né? Houve o toque para ver a cura. E aí é onde a gente vê que Jesus ele veio justamente para mudar paradigmas e porque muitas vezes, por exemplo, se ele só usasse a palavra com certas pessoas, a pessoa não acreditaria ou ou acharia que aquilo ali seria sei lá, uma bruxaria, alguma coisa assim, como até mesmo os próprios da família de Jesus, quando Jesus fez alguns milagres, falaram que Jesus ele estava possesso de demônio, né? Sim, Porque ele não tinha comido naquele dia. Então, Jesus, ele, nesses ensinamentos que ele deixou, ah, ele provou quem ele de fato era e provou o que mostrou também o que eles deveriam fazer como seus discípulos. Então, Jesus ele andou por um caminho e mostrou, olha, vocês quiserem seguir a Cristo, seguir a meu Pai, vocês têm que seguir os meus passos, seguir o caminho que eu trilhei e eu percorri. É difícil? É difícil, mas eu venci o mundo, sim, né? Então ele deixou o seu exemplo para que nós também seguíssemos, trilhássemos, né? É óbvio que o que Jesus fez, a meu ver, até nós mesmos não conseguiríamos, sim. como seres humanos. Você, por exemplo, quanto tempo Jesus ficou no deserto sem comer, em jejum? Uhum, Assim, a olho humano é impossível a gente sim, acreditar que uma pessoa faria aquilo. Mas ele exato. fez, ele veio como um ser humano. Então nós, em algumas questões, Jesus ele justamente mostrou que é difícil, mas não impossível. Sim, e interessante também
é que se a gente pegar e seccionar, se a gente dividir aí assim o livro de Marcos em duas partes, você percebe que tem uma primeira parte totalmente focada em quem é Cristo. E aí você percebe que chega no meio do livro ali, no capítulo 8, né? É o capítulo base da nossa lição dessa semana. E aí você encontra Cristo questionando os discípulos. Quem vocês acreditam que eu seja? Quem sou eu, né? O guia traz essa pergunta até no dia de sábado ali, nas primeiras palavras ali do primeiro parágrafo de sábado ali, ênfase para esse assunto. E aí parece que o povo, até mesmo os discípulos que estavam tão próximos de Cristo, ainda não tinha entendido. Poderia até saber quem ele era, né? E a gente vai vendo no decorrer do estudo da lição que Pedro, ele é a única pessoa que reconhece a divindade de Cristo, Cristo como o Messias mesmo, a não ser os demônios, né? E a gente vai perceber também que vários acontecimentos onde Pedro é repreendido pelo próprio Cristo por estar tendo comportamento ali, né, fora do comum, fora daquilo que se espera. E o fato é que o povo não parece que não estava se dando conta da missão de Cristo, porque eles poderiam até entender e ter entendido quem de fato Cristo era, mas a ideia que eles tinham é que Cristo ia estabelecer o seu reino, ia depor contra o reino de Roma, né? Tirar o reino de Roma, o reinado de Roma ali realmente do poder, e a paz da terra viria naquele momento exato ali, naquele imediatismo, vamos dizer assim. Mas a gente percebe ali que não é essa a intenção de Cristo. A gente percebe que ele usa, e aí nós vamos ver agora, a partir das partes de domingo em diante aqui, nós iremos percorrer pelos dias da lição aqui, e nós conseguimos entender que Cristo ele usa de várias situações e comportamentos e atitudes para poder demonstrar de fato qual que era o plano dele e a pessoa que ele é, né? Por exemplo, se a gente pega aqui na parte de domingo, né? Tem até uma pergunta que ficou me permeando a mente durante a semana. A pergunta é a seguinte: por que fazer um milagre parcelado? O que é um milagre parcelado? Por que tinha que acontecer duas vezes ali para que as pessoas pudessem de fato entender, né, o milagre que estava acontecendo? Então, assim, qual que é a intenção de Cristo quando ele faz isso? O que você acha, de acordo com o que você estudou durante a semana lá, professor? A intenção de Cristo quando ele tem esse comportamento assim? Olha, Adalto, ele, inclusive quando até os fariseus começaram a questionar esses milagres que Jesus realizava, eles questionaram. Eles questionaram mais o fato do milagre em si do que quando Jesus falava: perdoados estão os seus pecados. Então, assim, até houve um questionamento de Jesus em determinado momento, quando ele falou assim: olha, o que é mais difícil? Curar os pecados ou fazer uma cura física, né? E é óbvio que fazer aquela cura física que já não é fácil, que a gente não consegue fazer, que no caso com nós como discípulos também poderíamos fazer, mas nós não conseguimos fazer, né? Mas a gente entende que Jesus, quando executava a cura, era uma cura por completa, tanto uma cura física quanto espiritual. E isso fica muito evidente dentro desse comportamento de Cristo, né? Porque imagina só, por que tocar duas vezes? Será que o poder de Cristo é parcelado? Sai um pouquinho aqui agora, depois outro pouco. Ele não tinha condições de salvar, de curar de uma vez só? Não, gente. Mas é para não mostrar que Jesus tinha o poder de fazer tanto uma coisa quanto outra. Exatamente. E aí você perceba que parece que a visão daquele homem ficou meio turva, assim. O que quer dizer isso, né? Deus, ele pode, Jesus Cristo, ele pode todas as coisas, né? A gente sabe disso, a gente tem essa certeza. E por quê? O povo naquela época, o Anderson até citou aqui, os fariseus, os escribas, eles viviam numa cegueira espiritual tremenda. Então você perceba que é tão evidente as coisas que Cristo vem fazendo, quebrando tradições, né? Semana passada mesmo a gente estudou sobre tradições que são coisas boas, que não são coisas ruins, mas o povo estava colocando as tradições acima da própria lei de Deus. Olha o tamanho dessa cegueira espiritual. Então, aí Cristo vem e dá como é que eu posso dizer assim, um tapa de luva, vamos usar essa expressão assim, né? A gente vê que hoje a gente vive um momento assim na igreja, né, Adalto, onde pessoas acham:
Não é bem assim. Assim como essa cegueira espiritual estava nos fariseus, algumas pessoas acham que certos quesitos, certos pontos com relação à doutrina é questionado. Mas não é. Quando a gente entende o verdadeiro sentido da vinda de Jesus, a gente entende que nada é por acaso e a doutrina ela é intocável. Ela não Exato. dá uma sombra de dúvida pra gente querer fazer do nosso jeito. Com certeza. Existe uma coisa que muda, e aí a gente tem que tomar muito cuidado ao citar isso. Tomar muito cuidado mesmo, viu, irmãos? Existe uma coisa que muda no longo do tempo e da história. A gente mesmo é prova tácita, é prova prática disso, né? Comportamentos mudam, culturas mudam, né? Mas tem uma coisa que não pode mudar na vida do cristão, são os princípios. Os São princípios não podem inquestionáveis, né? mudar. Os princípios não podem, os valores, eles têm que se manter. E parece que essa é a intenção de Cristo quando ele traz isso. Ele fala, olha, vou dar um exemplo que está dentro do estudo da lição, vai estar lá mais para frente, mas eu fico tranquilo para poder pegar esses exemplos assim, porque a lição é justamente isso. A gente estuda dia a dia em casa, mas aqui na hora da transmissão a gente acaba tendo que pegar os assuntos mais pertinentes, né? Vamos colocar aqui dentro desse parâmetro que a gente está discutindo o acontecimento com aquela criança que está lá no finalzinho do estudo da semana da lição, né? Agora, imagina, na minha época de infância, se eu interrompesse a conversa de um adulto, já era uma coisa... Eu interrompi isso uma vez só, não teve uma Hoje, segunda vez. Hoje as crianças interrompem, então assim, o que eu quero mas dizer aí, com onde isso? que tá errado? Onde que tá o erro? Pois é, o que eu quero dizer com isso? Porque lá pra gente, isso era um costume e um. Não estou dizendo que seja errado hoje, Aham. mas mudou-se a cultura, Sim, mudou-se o costume, né? mas a postura dos pais que mudaram, né? Exatamente. E aí, e a intenção de fato da gente não é só entender o porquê que muda e que não muda, porque o foco da lição ele está no princípio, naquilo que Cristo quer mostrar para o seu povo como sendo o verdadeiro reino de Deus. E o povo não conseguia entender isso, não conseguia visualizar isso, né? Havia necessidade de que eles abrissem os olhos da fé para poder pegar todo esse contexto e entender, né, tudo isso. E aí quando a gente avança no estudo da lição, a gente percebe que aquilo que Cristo fala lá no início tem um grande preço. E é por isso que ele cita assim, né? Negue-se a si mesmo. O que seria isso, professor Anderson? Negue-se a si mesmo. Porque assim, ó, existe uma diferença de uma pessoa que é membro de uma igreja e de uma pessoa que é discípulo de Cristo, né? Se a gente for classificar assim, vamos dizer assim, né? Um membro da igreja, eu diria que é aquela pessoa assim que não se envolve muito, digamos. É mais ouvinte. Ah, eu vou, mas eu gosto de ficar na minha, fica ali na dele e tal. Já o discípulo de Cristo é diferente, porque esse convite que Cristo faz lá em Marcos 8:34 não é para que você seja membro. Ele convida você para ser um discípulo dele. E aí, o que seria isso aqui? Negue-se a si mesmo. O que Cristo quer dizer quando ele fala isso? Negue-se a si mesmo. Porque as nossas vontades, nós não devemos fazer as nossas vontades, sim a vontade de Cristo. Quando a gente deixa o nosso eu falar mais alto, a gente deixa de fazer de fato a vontade de Cristo. Porque é igual você mesmo mencionou, os nossos princípios eles não devem ser questionados. E a gente tem vindo aí uma levada que a igreja, líderes estão mudando a forma e conduta de conduzir as igrejas, e isso tem deixado margens para as pessoas querem fazer o que quer dentro da igreja, e não está certo, né? Quando a gente deixa de seguir um princípio, os princípios não devem ser questionados, e a forma às vezes de conduzir é diferente, mas o princípio em si não deve ser mudado, né? E a gente vê assim, a igreja adventista nos últimos tempos é a igreja que está sendo mais bombardeada com relação a essas questões, porque eu lembro até, a gente não deve se deixar levar por isso, porque quando eu era pequeno, por exemplo, a forma de condução da igreja, a forma de pregação era diferente de hoje. Mas hoje quer dizer que é a abordagem que a gente tem que mudar, porque da forma que era falada
15 anos atrás, às vezes se a gente for falar hoje aqui dentro da igreja, a gente não consegue atrair tantas pessoas. Mas o princípio é o mesmo. E o interessante, né? diante disso tudo, é que assim, se você for analisar a explicação que a lição, que o guia traz em cima desse assunto, você perceba, qual que era o pior método que tinha para se morrer naquela época? De cruz. Crucificado. Por isso que até tem uma imagem de uma cruz aí na lição, né? No tema da lição, né? E aí aparece Cristo, né? Aí o povo pensa que Cristo veio estabelecer o seu reino, pensa que vai acabar com o reino de Roma, acabar com a opressão, com a cobrança injusta de imposto, com a situação assim, deprimente né? que eles viviam. Não, vai acabar com tudo e vai estabelecer o seu reino aqui. Essa é a imagem que o povo tinha de Cristo. Eu vejo assim, às vezes, isso que você falou, por exemplo, a gente não concorda com tanta coisa que acontece no mundo, por exemplo, você pagar IPVA, você pagar tantos impostos para um governo, e sendo que a gente não precisaria disso, porém, existe Jesus até mencionou, né? Dá a César o que é de César. E aí eu vi uma imagem essa semana de um videozinho de uma criança, de um adulto vendendo CDs piratas e tal. Uhum. E aí a criança questionando, mas tá errado, mesmo que seja cristão, esses DVDs, essas coisas que você tá pirateando aí, tá errado, porque a gente, se o governo cobra impostos, a gente tem que cobrar. A gente, no nosso dever não é ficar questionando. Se ele tá pedindo, a gente tem que fazer. A gente não tem que achar um meio termo ou um atalho para querer se beneficiar, né? E é interessantíssimo porque assim, ó, as atitudes de Cristo naquele ponto ali, elas são muito claras e evidentes com a intenção dele de mostrar que o povo estava completamente equivocado no que eles estavam pensando. E aí, perceba, por que comparar o fato de seguir a Cristo, todo mundo pensando que ia ter só benfeitoria no reino, aí compara com a morte de cruz. Então, dá aquele choque assim na pessoa, né? E aí você percebe que agora fica de uma maneira muito clara o custo que tem um discipulado. O povo pensava que seguir a Cristo, né? Fora os discípulos, é claro, porque já estavam vivendo isso há algum tempo, mas o povo que ele estava convocando, a multidão que ele estava falando, o povo que o ouvia naquele momento ali, de repente estaria pensando que era só o mar de rosas, mas não é isso. Quando Cristo fala assim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me, é porque você precisa passar pelo vale da sombra da morte custo, também. Né? É um custo, né, Adalto? Exato. Por exemplo, quando eu me torno adventista, eu tenho que vestir a roupa é igual quando eu entro numa empresa, eu tenho que vestir a roupa da empresa. E alguns adventistas acham que porque a empresa me colocou para trabalhar dia de sábado, que Jesus vai me perdoar se eu for trabalhar. Eu tenho visto até de algumas pessoas que às vezes vêm na nossa igreja que tem essa concepção de que não tem problema, Jesus ele sabe o que vai no meu coração, não tem problema eu trabalhar dia de sábado. A gente estudou isso há algum tempo nas lições, né? O problema das concessões, né? Onde isso pode chegar. É aquilo que a gente comentou agora há pouco aqui. E esse é o custo de discipulado, né? Também, né? E mais do que tudo, a gente manter o foco naquilo que Cristo deseja para nós, né? Por exemplo, qual que é um assunto que aconteceu no tema da lição dessa semana, onde demonstra Cristo mantendo de fato o foco? É o momento do monte ali, né? Quando você pega para analisar aquilo ali, perceba, você tem várias coisas acontecendo ali. Primeiro, quem foi para o monte com Cristo? Foi todos os discípulos? Não. Foram 3 em específico, né? Você percebe que foi Tiago, João e Pedro. Pedro, Tiago e João. Mas por que foram eles os escolhidos? Porque Cristo gostava mais deles? Não, porque eles se aproximaram mais de Cristo. Você percebe? Às vezes a gente olha de uma perspectiva diferente, às vezes a gente está julgando, está olhando, né? Às vezes você olhar de fora, você acha que é porque teve outros momentos também, quando estava no barco, quando Jesus estava no barquinho. Era também esses mesmos discípulos que estavam. Exato. Eles se aproximavam mais de Jesus, mas às vezes, se você olhar, dependendo da sua perspectiva que você for olhar, você vai entender, vai achar que Jesus estava beneficiando
mais a eles. João, que era tido como filho do trovão e se tornou o discípulo amado de Cristo, qual que era o comportamento dele? Ele estava sempre do lado de Cristo, debruçando no ombro de Cristo, deitado no colo de Cristo. Então, assim, nós temos que nos aproximar de Deus, nós temos que nos aproximar de Jesus, não adianta eu querer... E aí é onde mostra, né, Adalto, porque às vezes o nosso ego, o nosso querer, o que eu sou, às vezes, igual no caso de João, ele era um cara totalmente difícil. Sim. E se você analisar, na verdade, todos os perfis dos discípulos não eram pessoas fáceis, complicadas, nem bem vistas pela sociedade. Porém, eram pessoas que Jesus via um caráter que poderia ser moldado, e aí é onde a gente vê assim, olha, existe conserto para mim e para você. Então, né? E aí quando a gente continua a analisar esse caso em específico do monte ali, e a gente percebe algo acontecendo ali, que a princípio parece meio estranho. O que é isso? O que é essa transfiguração? O que é isso? O que ocorre naquilo ali? Então você perceba que há ali testemunhas, que são os 3 discípulos, que veem um grupo de pessoas, né? Vou colocar logo assim, vem 2 pessoas ali com Cristo, representando 2 grupos específicos. E quais são esses grupos? Eu diria que, estão 2 pessoas ali com Cristo. Uma delas é Elias e a outra delas é Moisés. E aí, a quem Elias representa e a quem Moisés representa? Nesse momento da transfiguração, né? Representa aqueles que não passarão pela morte para serem salvos, é representado por Elias, né? Subiu na carruagem de fogo e tal, não passou por essa primeira morte aqui. E aí tem um outro, que é Moisés, que representa um outro grupo de pessoas. O que houve com Moisés? O que ocorreu com Moisés? A gente sabe muito bem da história de Moisés, né? Até o próprio Satanás queria reivindicar a possessão sobre os ossos e os restos mortais de Moisés. Mas ele foi ressuscitado e levado ao céu. Representando quem? As pessoas que vão passar por essa primeira morte aqui. E ali eles conversam algo, né? Não é só um encontro. E eles passam a noite, eles viram a noite ali, né? E ali eles conversam algo e os discípulos presenciam essa conversa, esse acontecimento ali grandioso, porque a Bíblia fala, e o Espírito de Profecia também revela que houve uma transfiguração. O que é essa transfiguração? Algo tremendo acontecendo, né? Há um resplandecer de luz, uma divindade, e aqueles homens que estão no céu, eles vêm até Cristo, depois voltam, então há um movimento todo ali, né? E aí, após esse acontecimento, ou melhor, durante esse acontecimento, existe um outro, algo acontecendo ali, em paralelo. O que seria, né? Os discípulos meio que brigando entre si, meio que para ver quem conseguiria, quem sabe, fazer aquele milagre lá, da possessão do menino, do garoto, né? E aí você percebe que na hora que os discípulos retornam do monte da transfiguração, e aí se encontram todos ali, e os outros não tinham conseguido expelir aquele demônio, né? Quem sabe talvez por ter tirado o foco do Cristo, né? Por querer provar, não, mas eu tenho mais poder, eu consigo. Vamos dizer assim, Mateus está lá brigando ali com Felipe, não, você não conseguiu, agora é minha vez, eu vou lá e eu vou conseguir. Mas a gente percebe que o único que foi capaz de fazer isso foi o próprio Cristo. E tem até algo que está escrito no Espírito de Profecia, irmãos, que depois disso tudo, e aí Cristo, eles vão por um caminho, e aí intencionalmente os discípulos deixam Cristo ir mais à frente e eles vão atrás para discutir. Depois do ocorrido, depois de ficarem sabendo e tudo e tal, que os 3 tinham ido lá, e aí eles começam a gerar toda essa confusão. E aí perceba, o que eu quero dizer com tudo isso, contando toda essa história para vocês. Perceba que o foco dos discípulos, infelizmente, não estava no mesmo foco de Cristo. Enquanto Cristo tinha ali o foco de trazer a missão dele, de fazer, né, de fato, o que ele mostrar para o povo, o que ele tinha vindo fazer aqui, o foco dos discípulos estava muito mais em quem quer ser o maior. E aí a gente já entra no tema lá de quarta-feira, que é essa pergunta: quem quer ser o maior? Fazer dessa forma, né? Também aqui na igreja, né? Quem quer ser o maior? Às vezes tem pessoas que às vezes nós somos anciãos e às vezes a gente já viu no passado pessoas que trabalham querendo ser o destaque, né? Querendo ser o destaque na igreja, e a gente vê que não deve ser assim. Quando a gente segue a Cristo,
E a gente observa até na própria Bíblia, fala que quanto menor a gente querer ser, quanto mais humilde a gente querer ser, mais longe a gente vai alcançar, porque é onde Cristo ele não vê o nosso, de fato, o nosso coração, mas ele vê as nossas intenções, Sim. né? E Então ele as nossas conhece, intenções, né? sim. Imagina, olha só, o pensamento dos discípulos, né? Lá no Espírito de Profecia revela isso. Estão caminhando juntos, intencionalmente eles ficam mais para trás e deixa Cristo ir mais na frente para Cristo não ouvir o que eles estavam discutindo. Mas vem cá, responde para mim com sinceridade aqui. Se Cristo é Deus, ele não sabia o que ele estava falando? Então, olha só como pode, né? Desculpem, deu uma pigarro aqui. A gente às vezes quer fazer isso na nossa vida. Esconder as coisas de Cristo, esconder as coisas de Deus, e sabemos que isso não pode ser feito, né? Amados, voltando aqui, ó, para nossa transmissão. Ah, é isso mesmo, a Milena confirmou aqui, ó, somos nós mesmos. Vitor, a Laurinha, né? O Heitor e o Vitor. A Marilene também deu um bondinho, feliz sábado. Que bom que você está acompanhando. Se você chegou agora na transmissão, tínhamos um grupo de pessoas, agora temos outro, né? Coloque a sua dúvida se você tem dúvida, coloque de onde você está nos assistindo, de onde você está vendo esse vídeo aí, você que está nos acompanhando, né, ao vivo aqui, para a gente saber até onde a gente está conseguindo abranger o nosso tema da lição aqui, né, da Escola Sabatina. E se você tem dúvida também, ou quer fazer um breve comentário, pode escrever no chat aí também e colocar para nós a sua opinião sobre a lição. Ou se você tem alguma dúvida, pergunte, que nós iremos solucionar a sua dúvida aqui para você, tá? Prosseguindo aqui, a gente encontra justamente esse tema, né? Quem quer ser o maior e o menor, né? Anderson, comenta um pouquinho para nós o que são os critérios que Cristo traz para isso, né? Olha, Jesus, ele na verdade, ele desafiou, Adalto, a percepção comum de grandeza. Ele ensinou que o reino de Deus, ser o maior significa ser servo de todos. Então, quanto mais querer ser maior na igreja, eu tenho que servir mais as pessoas. E esse ensinamento, ele é ilustrado de maneira bem prática, e a gente vê que ao longo da nossa jornada, ao longo da jornada também de Cristo, como que ele lidou com essas questões com os discípulos. A gente vê que os discípulos, Jesus prediz que haveria uma traição, e também haveria a ressurreição. Os discípulos iriam discutir sobre quem era maior. Ele já sabia disso. Jesus ensinava que maior é aquele que serve. E Jesus ensina humildade por meio de uma criança. E Jesus também ensina a importância dos pequenos atos. Então, às vezes a gente vê assim, olha, a gente vê dentro de casa, né? Eu vejo, eu tenho uma filha e a minha esposa tá grávida. E às vezes algumas coisas que a gente já fala do Arthur, a Mainá fica com ciúmes. E às vezes quer fazer coisas para querer ser melhor do que o irmão que nem nasceu ainda. Então, isso a gente já tem impregnado desde pequeno. Desde, às vezes, essa questão de querer ser maior, de querer ser, né? Então a gente vê que querer ser não é o importante. O importante é a gente ser para que os outros vejam, não para que eu queira ser o melhor, né? A gente tem que ser, de fato, da forma que Cristo peça de que nós sejamos, né? Fazer Sim. a vontade de Cristo é isso, é fazer de tudo. Fazer a vontade de Cristo, fazer
seguir os seus ensinamentos de forma de que a gente não humilhe ninguém, não passe por cima de ninguém. Isso, a meu ver, é ser um cristão de fato, né? E é interessante que o guia aqui na parte de quarta-feira traz até a história de que Cristo, em um determinado momento, ele ficou à frente dos discípulos em uma viagem, né? Ele foi à frente e os discípulos ficaram para trás, numa dessas viagens que eles faziam, né? E o interessante é que, assim, quando se encontram novamente, aí Cristo faz a pergunta para eles, né? O que eles haviam conversado durante o caminho, né? E aí, olha só, tá até que assim, ó, no entanto, em algum momento da jornada, os discípulos haviam ficado para trás. Em casa, ele perguntou o que tinham discutido no caminho. Então, quando eles se encontram novamente, Cristo pergunta: não, sobre o que vocês estavam falando? E aí os discípulos foram pregos de surpresa, né? Porque não esperava esse questionamento. É que nem uma criança, quando você pega ela no pulo assim, fazendo um negócio errado, e ela já fica com aquela carinha assim, né? Foi essa mesma sensação que os discípulos tiveram, porque a discussão deles era justamente essa: quem seria o maior? Quem de fato estaria apto a receber o reino da glória, a subir, a estar com Jesus, né? E aí, de uma maneira assim muito carinhosa, eu acho que essa é uma palavra boa para descrever isso, de uma maneira muito amorosa, Cristo ali, ele através da atitude, ele pega e mostra para os discípulos o que é o reino dele. Quais são os critérios que têm que ser atendidos para que possamos entrar no reino deles, né? Que é ser o maior ou ser o menor, que de fato o que Cristo deseja de nós para que nós possamos estar aptos a entrar no reino da glória dele, né? Justamente. E a gente vê assim, olha, quando você está na caminhada cristã, a gente vai passar por inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, e a gente vê assim, quando você passa por esses problemas, e se você não está passando problema, tem alguma coisa errada. E problema a gente vai ter. A caminhada cristã, e principalmente quando a gente está almejando o céu, problemas virão. E a gente vê que, até na parte, já entrando na parte de quinta-feira aí, o homem saudável no inferno, é onde a gente vê que Jesus, ele já sabia de tudo que a gente passaria, né? Jesus, ele sabia de todos os problemas que a gente passaria aqui enquanto estivéssemos na Terra. E à primeira vista, quando a gente lê esse tema aí, homem saudável no inferno, a gente vê que uma coleção de diferentes ensinamentos de Jesus reunidos sem conexão. Mas, no entanto, um olhar revela que cada ensino sucessivo tem ligação ao ensino anterior. Então, tudo que Jesus falava ou fazia era alusão a um ensino que ele falou ou disse anteriormente, né? Sim, sim. Então, a gente vê que tudo é uma sequência que você tinha que ligar os fatos para você entender o que ele estava querendo de fato dizer. E aqui, sobre essa questão, a gente enxerga que ser jogado ao mar, ênfase no zelo à responsabilidade. A gente viu um exagero com o corpo mutilado, é uma ênfase na gravidade do pecado, porque Jesus fala que se eu quero entrar no reino do céu, se você está pecando com seu olho, arranque e o jogue fora. Porque se você é melhor você entrar no céu sem um olho do que com os dois olhos, né? E ficar com os dois olhos e perder o céu, né? Isso. E aqui a gente vê esse exagero de um corpo mutilado, é uma ênfase na gravidade do pecado, e a gente vê um exagero também na questão do sal sem sabor, uma ênfase na relevância do propósito. Quando você você que mesmo, Adalto, gosta de fazer comida, quando você exagera no sal, o sal é bom, o sal tempera, mas em excesso. Você pode colocar todo que é tipo de... E eu já fiz isso, viu? De uma maneira prática. Você pode colocar todos os temperos do mundo sem sal. Nada vai reverter. Não, você pode colocar todos os temperos do mundo sem sal. Aí
você só sente o gosto do tempero quando Do você põe o sal. tempero, Mas agora, dá o sabor, né? mas agora, se você não colocar nenhum tempero e colocar só o sal, você também vai sentir. E isso é interessante, porque o sal ele tem um ponto de equilíbrio ali, mas se passou 1 grama a mais, já não serve também, né? É o tempero, né? Isso deve ser a vida do cristão. Então a gente quando vê. E isso é onde que a gente tem que fazer uma reflexão diária das nossas vidas, né, Adalto? Porque Sim, quando a gente reflete, porque errar é humano, a gente erra. Só que a gente permanecer no erro também, se a gente faz uma autorreflexão diária e vê, olha, cara, eu exagerei naquele ponto com aquela Sim. pessoa. Ou eu exagerei numa certa situação. E começo a refletir e começo a mudar os meus atos, e eu começo a ser um cristão diferente. Com Porque a gente começa a fazer diferente em certas situações. Mas se você não reflete, se você não tá nem aí, você agride as pessoas, você é uma pessoa que ninguém quer por perto, é aí onde que Jesus ensina que Cristo, ele atraía as pessoas para perto dela e não repelia. Exatamente. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque na parte quinta-feira até cita aqui que o inferno, as consequências dele são eternas, né? Da mesma maneira que a gente pode ter a consequência da vida eterna por fazer a vontade de Deus, por seguir a Cristo, né? Tomar a nossa cruz, negar-nos a nós mesmos e seguir a Ele, vai ter a consequência da vida eterna. Se a gente não fizer isso também, ou fizer algo que está em desacordo com a vontade de Deus, a gente também vai ter a consequência eterna do inferno, que é a morte eterna, né? Então, assim, quando a gente para pensar dentro desse assunto, irmãos, é muito relevante, porque, né, essa questão de você ser pedra de tropeço para alguém, de você contribuir para que alguém se perca, isso é muito sério, porque a nossa missão como discípulo de Cristo é fazer justamente o contrário disso. E essa missão, fazer com que as pessoas se percam, imagina, esse é o propósito maior do inimigo de Deus, do próprio Satanás. Então, essa é a intenção dele. Porque quanto mais, ele pensa assim, ó, quanto mais pessoas estiver junto lá com ele no dia do fim dele, vai ser atenuado, vai ser mais tranquilo, vamos dizer assim, para ele. E a intenção realmente do mal é essa, é causar a morte eterna nas pessoas. Não há outra intenção senão essa. Então nós temos que observar as nossas vidas diariamente, refletir, como eu falei, Adalto, porque às vezes a gente acha que está fazendo a certa, acha que está fazendo as coisas certas, mas às vezes a gente está sendo pedra de tropeço para outras pessoas, a gente está nada mais querendo ser melhor e maior que as pessoas. Isso não vai levar a gente para lugar algum. A gente acaba que, como eu já ouvi um negócio assim, um ditado falar, você não aproveita nem o mundo e nem a igreja. E vai chegar no final e não vai receber nenhuma coisa. Na verdade, se a gente já não está fazendo nem a vontade de Cristo, a gente já está do outro lado automaticamente. Então você não está aproveitando o mundo e não está aproveitando fazer a vontade de Cristo. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente está sendo água morna e não adianta nada. A gente tem, como eu falei, refletir na nossa vida diária como cristão. Sim, com certeza. Né? E o mais importante disso, eu acredito que é por isso que a lição ela vem fechando com esse assunto, né? Ela fala sobre os milagres que Cristo fez, a intenção dele, os questionamentos. E aí ela vem na parte quinta-feira fechando esse assunto assim, dessa forma, é justamente para que a gente possa refletir, irmãos, né? Pegar esse tempo que a gente está tendo, a gente ainda vive o tempo da graça, ainda temos tempo de arrepender, de voltar atrás em algumas atitudes, de pedir perdão para quem a gente magoou, se a gente feriu alguém, né? A gente ainda tem esse tempo, só que isso vai acabar um dia, isso vai passar, e a gente não sabe quando é, porque para mim pode acabar hoje ainda, ou amanhã, eu não sei qual dia, né? Eu vou passar por essa primeira morte aqui, e a gente não sabe isso. Não sabe se a gente vai viver até o ponto de ver Cristo voltar. Então, assim, o momento que a gente tem é o hoje. O único dia que a gente tem que nos pertence é o hoje, é o agora, é o momento que a gente vive. Então, a gente tem que realmente buscar a Deus, fazer a vontade dele, estar perto dele, querer realmente, porque assim, ó, às vezes eu até falo comigo mesmo assim,
para que a gente possa querer tanto as coisas de Deus do jeito que a gente quer as outras coisas, porque a gente quer muito ser um profissional bem-sucedido, a gente quer muito ser um empresário, né? O Anderson é empresário, também tem a empresa lá, consultor e tudo. A gente quer muito ser um empresário bem-sucedido, a gente trabalha muito em prol disso, a gente luta, faz curso, procura se profissionalizar, procura atender bem nossos clientes. E aí, a gente se esforça tanto para isso e quer tanto chegar a um resultado. Mas e quando vem para a vida cristã, será que eu estou querendo isso da mesma forma? Será que eu estou buscando isso da mesma Às forma? vezes a Então, gente se esforça né? mais para a vida material do que pela vida espiritual, né? Exatamente. Isso é uma coisa que, quando eu olho para trás, me surgiram muitas dúvidas durante todo o caminho, desde a minha infância para cá. Quando eu era menino e tudo e tal, a dúvida era assim: como que eu vou, né? O que que eu vou ser um dia? O que que eu vou me tornar? E aí você busca conhecimento, se torna alguém. E no momento que eu casei, que eu construí família, eu falei: meu Deus do céu, será que eu vou conseguir sustentar a minha casa? E nunca houve um dia em que Deus permitisse faltar o pão lá, né? Graças a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso, né? E a gente se esforça tanto que nem temos vários projetos, vários focos aí, várias coisas para acontecer e a gente está se esforçando. E aí a pergunta é: dentro desses projetos, dentro desse foco, dentro desses propósitos, desses objetivos, está Deus lá? Está a minha comunhão? Está a minha vida diária com Cristo? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Adalto, as coisas acontecem. Eu mesmo sou prova disso. Eu tenho passado por umas dificuldades, mas Deus tem abençoado de tal forma que às vezes eu penso assim: nossa, tanta conta para pagar. Como que eu dou conta disso tudo? Como eu vou dar conta? Como que Mas sai? os dias vão passando e as coisas vão acontecendo e você vê: nossa, como que eu consegui? Não foi você que conseguiu, foi Deus. Exatamente. E aí onde a gente tem que ser grato, né? E fazer a vontade Isso. dele, porque se você conseguiu, se você está onde você está, não é por mérito próprio. Com Tem certeza. tem a sua parcela, sim. Mas se ele não tivesse provido meios, você não teria conseguido. Com certeza. Então é isso, irmãos. A lição ela se encerra nesse ponto, né? Dizendo para nós quais são as intenções de Cristo, o fato dele nos convidar para ser seguidores e discípulos dele, né? Ficou muito claro isso para nós, que a vida não vai ser fácil, que não é um mar de rosas, que o povo estava completamente equivocado ao pensar que Cristo estabeleceria seu reino naquele momento ali, né? Mas ele nos demonstrou isso, que mesmo no vale da sombra da morte, ele vai estar conosco, Justamente. né? Olha só, Adalto, você tem algumas perguntas que eu vou deixar para você Pra ficar em reflexão. né? Você testemunha sua fé com frequência? Como equilibrar a comunhão com Cristo e serviço ao próximo? Qual é a diferença entre a grandeza e a divina qual é a diferença entre a grandeza divina e a mundana? Que há a grande diferença, né? Sim. E se levamos o pecado a sério, preferimos a mutilação do que pecar? Então fica esse questionamento, né? Que Deus possa realmente agir na nossa vida e estar conosco. Quero convidar o professor Anderson para fazer uma breve oração para a gente encerrar. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudarmos e recapitularmos essa lição grandiosa. Amém, que o Senhor Jesus. deixou grandes ensinamentos. Amém, Abençoe Pai. a cada pessoa que nesse momento está ouvindo. Amém, Senhor. Nos ajude a colocar em prática, porque não é fácil. Satanás, ele Amém, abre Pai. caminhos tortuosos para tentar nos enganar. Às vezes coloca uma venda nos nossos olhos para não enxergarmos o que o Senhor quer de fato. Mas Amém. tire essas vendas e nos ajude a ser Amém, cristãos melhores e pessoas melhores. Amém, É o que te pedimos. Nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que esteve conosco. Te convido a estar aqui no próximo sábado, a partir das 15 para as 9. Amém. Jesus te abençoe.